Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal da Justiça, edição especial de sábado. Em sessão extraordinária na manhã da próxima segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal encerra o ano judiciário marcado pelo retorno dos julgamentos presenciais no plenário e nas turmas após a fase crítica da pandemia da Covid-19. Nesta edição, vamos mostrar o que foi destaque na Suprema Corte em 2022. Você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça fixa tese sobre o sinistro de veículos agrícolas e DPVAT. CNJ aplica pena de aposentadoria compulsória em razão de assédio sexual a magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça de Goiás. E ainda, os resultados surpreendentes da expedição Araguaia-Xingu do Poder Judiciário de Mato Grosso. O Supremo Tribunal Federal encerra o ano judiciário na próxima segunda-feira. O STF vai fazer uma sessão plenária extraordinária às 10 horas da manhã. O Supremo Tribunal Federal abriu este ano judiciário no dia 1º de fevereiro. A cerimônia foi por videoconferência por causa da pandemia de coronavírus. As atividades presenciais no tribunal só foram retomadas no dia 7 de março. Para entrar no STF, o público tinha que apresentar o certificado de vacinação contra a Covid-19. As sessões de julgamento do plenário e das turmas também voltaram a ser feitas de forma presencial, mas com público restrito. Durante o ano, a Corte julgou casos na área da política, economia, trabalho, meio ambiente. Muitos processos tinham a ver diretamente com a vida do cidadão brasileiro. A Corte estabeleceu que o acesso à creche e à pré-escola a crianças de até 5 anos é dever do Estado. Os ministros também decidiram que os municípios podem exigir a substituição de sacolas plásticas por biodegradáveis. Também confirmaram que nos casos em que a mãe ou o bebê tenham um problema após o parto, a licença maternidade comece a contar só a partir da alta hospitalar. O ano também foi marcado pela troca na presidência do tribunal. Em setembro, o ministro Luiz Fux deixou o cargo. No lugar dele, assumiu a ministra Rosa Weber. A sessão de encerramento deste ano judiciário está prevista para as 10 horas da manhã da próxima segunda-feira. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, vai fazer um balanço dos trabalhos. No dia seguinte, o Supremo entra em recesso e depois são as férias forenses. Os prazos processuais ficam suspensos até o fim de janeiro. Mas o tribunal não para nesse período. Presidente e vice-presidente ficam de plantão para casos urgentes. A abertura do ano judiciário de 2023 está marcada para 1º de fevereiro. O Conselho Nacional de Justiça decidiu, por unanimidade, aplicar pena de aposentadoria compulsória a um magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça de Goiás por assédio sexual. Ele foi denunciado por 4 mulheres, todas empregadas terceirizadas da comarca em que ele atuou. A relatora, a conselheira Salise Chanchotene, destacou que também houve tentativa de intimidação por parte do magistrado, que insistiu em permanecer na sala durante os depoimentos das vítimas, mesmo após elas terem pedido para que ele não estivesse presente. No voto, a relatora determinou ainda que o Tribunal de Justiça goiano providencie acompanhamento psicológico às vítimas. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese sobre o sinistro de veículos agrícolas e DPVAT. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. Ao analisar o tema 1155 sobre o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou, por unanimidade, 3 teses sobre o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração de pena privativa de liberdade. Na primeira tese, o colegiado definiu que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser descontado da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. A segunda tese estabelece que o monitoramento eletrônico associado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão àquelas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento quando o uso do aparelho não for determinado ao investigado.
Por último, ficou definida a tese que prevê que as horas de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena. E se no cômputo total remanescer período menor do que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. Para o relator do recurso repetitivo, ministro Joel Ilan Paciornik, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga representa significativa restrição à liberdade, o que justifica que o período em que o sentenciado a suportou durante o processo seja descontado da pena a cumprir. O magistrado destacou que essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial ou momentânea. A seguir, a gente fala sobre os direitos do trabalhador que foi contratado como funcionário temporário. Voltamos já. Fim de ano, esperança para muitas pessoas que buscam nas vagas temporárias de trabalho a oportunidade para sair do desemprego. Você vai ver agora como funciona essa modalidade de contratação e quais são os direitos do trabalhador. Shopping cheio e os lojistas aumentam as equipes com funcionários temporários. Para muitos, é a porta de entrada para o mercado de trabalho. A Bianca ficou 7 meses desempregada, até que surgiu uma oportunidade neste quiosque, uma rede de cosméticos e de acessórios de beleza. Eu sempre trabalhei com vendas e eu também sou manicure e maquiadora. Aí eu fazia alguns bicos fora e agora eu consegui esse emprego. E como que você acha que você conseguiu? Eu acho que pela minha experiência e indicação também. Bom para quem fica com a vaga e também para o lojista e para os consumidores. O Leonardo tem 2 quiosques de maquiagem, onde trabalham 7 funcionárias. 2 delas temporárias. As vantagens de contratar os serviços temporários estão relacionadas a um melhor atendimento ao cliente e, consequentemente, ao aumento no nosso volume de vendas, visto que a quantidade de pessoas no shopping aumenta consideravelmente nessa época do ano. Além disso, estamos treinando novas pessoas que no futuro próximo podem ser colocadas no nosso quadro de funcionários. Uma pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas identificou que no comércio, 15,3% dos donos de micro e pequenas empresas acreditam no aumento de vagas para novos empregados. Já 79,9% dos empresários do setor apostam em uma situação de estabilidade e 4,8% falam em uma possível demissão de funcionários. Depois de um período difícil marcado pela pandemia, o comércio reabre o espaço para as contratações temporárias. O prazo máximo de contratação é de 180 dias, com possibilidade de renovar por mais 90 dias, ou seja, limite de 9 meses. Após esse prazo, a empresa ainda pode contratar o mesmo trabalhador, no formato temporário, desde que respeite um intervalo de 3 meses, entre o fim de uma contratação e o início da outra. Assim como os trabalhadores fixos da empresa, os temporários também têm direitos garantidos pela lei. Esse contrato ele tem que ser escrito e tem de ser negociado entre as duas partes. Outras questões interessantes sobre isso dizem respeito aos direitos que o trabalhador temporário tem em relação ao trabalhador CLT normal. Quais são os direitos? Exatamente os mesmos. O único ponto que diferencia um contrato do outro diz respeito às verbas rescisórias. Aquela quando você é demitido e aí você ganha o aviso prévio, você ganha 40% de multa em cima do teu saldo do FGTS. Isto só vale para os contratos de prazo indeterminado. O cidadão do Distrito Federal agora tem um guia para saber como e onde denunciar o mau uso do dinheiro público e a má prestação de serviços. A cartilha está disponível na internet. A empregada doméstica Raquel Alves procura os canais de atendimento para reclamar da escassez de horários de ônibus. Ele já sai do terminal e já sai cheio. E eles demoram a soltar outros para poder pegar os que estão na frente, né? E aí eu ligo e ainda falo assim, amiga, liga lá para melhorar para a gente, mas continua a mesma coisa. Juliana também sabe onde reclamar. Pelos canais, tanto online como ligando ou indo no local. Mas nem todo mundo faz valer o direito do cidadão. Não tenho esse hábito.
de fazer nenhum tipo de reclamação. Por quê? Eu acho que não muda nada. Eu acho que só vai ser em vão. Cada reclamação que a gente faz não vai fazer diferença, porque faz 1 e 10 não faz, então não tem a diferença. Na tela do celular ou do computador, o cidadão que mora no Distrito Federal tem acesso a um guia para reclamar de algum serviço público ou fazer denúncia envolvendo a aplicação incorreta de dinheiro público. O guia também orienta o cidadão no tocante ao fato que ele está presenciando, se aquele fato realmente é um fato passível de receber uma denúncia e de que forma ele faz essa denúncia, como ele pode procurar os órgãos de controle para que esse fato seja analisado, investigado. A publicação foi feita pela Rede de Controle de Gestão Pública, que reúne o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral, o Ministério Público do DF, Polícia Civil, Secretaria de Fazenda e Ministério Público de Contas. Esses órgãos fazem a fiscalização e investigação do uso do dinheiro público. O guia explica para o cidadão, principalmente, qual é a função de cada órgão de controle. O que faz o Tribunal de Contas, o que faz a polícia, o que faz o Ministério Público, o que faz a Controladoria. A partir desse momento, desse esclarecimento, o cidadão que tem conhecimento de alguma denúncia pode encaminhar para algum desses órgãos essa denúncia para que as providências sejam adotadas. O guia pode ser acessado pelo site www.rededecontrole.df.gov.df. Ele também mostra os caminhos para que o cidadão denuncie irregularidades no uso do dinheiro público e a corrupção. Se o cidadão tiver qualificado para verificar a existência de algum ato ilegal ou de algum ato que possa ser caracterizado como corrupção, e a partir daí ele souber aonde ele pode fazer essa denúncia, pode ter certeza que os gastos públicos estarão melhor fiscalizados. O guia também lembra que a identidade de quem denuncia é preservada. Quando ele fizer uma denúncia, a sua identidade pode ser preservada. Isso é muito importante, porque muitas pessoas que têm conhecimento de algum fato grave, como a corrupção, por exemplo, têm muito medo de fazer a denúncia. Então, a preservação da identidade do denunciante visa exatamente isso, estimular o cidadão a procurar os órgãos de controle. Uma iniciativa que conta diretamente com a participação do Judiciário de Mato Grosso mostra que trabalho em conjunto pode render excelentes resultados. A expedição Araguaia-Xingu, mais uma vez, levou esperança a quem mais precisa. Quem conta a história é o repórter Wagner Zanan. Parceria. Esta é a pedra angular que sustenta a expedição Araguaia-Xingu. E uma delas é muito importante. Entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, prefeituras e secretarias de saúde. Uma soma de esforços que garante os atendimentos oftalmológicos, a distribuição gratuita de óculos de grau e a visão dessa gente que mora no Xingu e no Araguaia. Um dos serviços mais buscados em toda vez que a expedição Araguaia-Xingu passa por essa região é a de oftalmologista, de oculista, enfim, resolver problemas de visão. O Vanderly é lavrador e está aqui comigo, vai falar um pouquinho sobre essa situação. Vanderly, é muito difícil para quem mora aqui ter acesso a esse tipo de serviço, a esse tipo de consulta especializada? É bastante dificultoso para nós aqui a região. Por quê? Não tem? Não tem, na realidade não tem aqui. Um exemplo, estou aqui hoje para fazer 2 mandados, pedir a segunda via do meu certidão de nascimento e fazer um exame de óculos. Aqui de vez em quando vem algum oculista de fora, sabe? Mas aqui mesmo no nosso município nós não temos. É muito dificultoso para nós aqui, até mesmo as estradas, a distância, né? Agora, a população sabendo que a expedição Araguaia-Xingu vem e traz esse serviço, já se prepara para aproveitar dele também. Se prepara sim, você pode ver o tumulto de gente, né, que vem não ser atendido, né? Que bom, parabéns a vocês. Veja bem, o TJMT entra com a organização da expedição, a escolha dos municípios visitados. O TRT entra com a destinação de recursos que garantem os serviços dos oftalmologistas, oculistas, exames, lentes e armações. A Justiça Comunitária também entra com recursos para aquisição de lentes, armações e serviços e com o caminhão oftalmológico, um verdadeiro consultório móvel. E assim a população é consultada, as lentes preparadas, as armações escolhidas, os óculos montados e entregues a cada um que precisa. As prefeituras e secretarias municipais de saúde também dão apoio no atendimento e infraestrutura. Tudo isso sem custo algum para a população. Dentre toda essa gente atendida neste ano, mais de 1.000 ao todo,
uma senhorinha de 64 anos chama a atenção. Eu sou doméstica, ainda trabalho até hoje. Seu lento e difícil caminhar, amparado por uma bengala, já sugere que a vida não foi assim tão fácil para ela. Ela, contudo, não desistiu de lutar e ir atrás. Os olhos desta simpática senhorinha já precisavam de óculos novos há 2 décadas. Aí eu estava com uns 20 anos, que eu estava precisando de óculos. E não tinha? Não tinha. Por quê? Mas Deus me abençoou demais, porque você chegou, né? Estou feliz. Graças, meu bom Deus, estou feliz. E como é que estão os olhos agora? Os olhos tá bom, ótimo. A graça, meu bom Deus, estou enxergando longe. Assim é feita a Expedição Araguaia-Xingu. De gente, de histórias, de esperança. E o melhor de tudo, de realizações de coisas simples, é verdade, mas que pareciam um sonho distante para a Anália e tantas outras pessoas. Não paguei nada. É bom? É Deus. Vocês são assim de Deus. Estou alegre demais. Deus é Deus. No próximo bloco, você vai ver como funciona o juizado do torcedor e grandes eventos do Tribunal de Justiça Gaúcho. Voltamos já! Com o fim de ano chegando, a Justiça do Rio Grande do Sul já se prepara para atender as pessoas que vão participar das festas. É o juizado do torcedor e grandes eventos do Tribunal Gaúcho, que além dos campos de futebol, está presente em comemorações e feiras que atraem muito público. Tornar o que acontece dentro de campo e não o que ocorre fora dele o centro das atenções. Evitar tragédias e prevenir atos de violência são as principais atribuições do juizado do torcedor e grandes eventos. Ainda bem que existe, né? Se não existisse, imagina a loucura que ia ser dentro dos estádios, não ia ter como assistir um jogo em paz. Criados a partir de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça em 2013, os JTGs têm a desafiadora missão de estabelecer uma cultura de paz nos estádios. O futebol é uma coisa que é um espetáculo e não violência, né? E nem combina. No Rio Grande do Sul, essa busca começou em 9 de abril de 2008, com a instalação do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Na época, você era plantonista do Fórum Central, e quando tinha jogo de futebol, tu saía do plantão e ia lá fazer o campo de futebol. Era o GCRIM Futebol. Mas foi se evoluindo. A reformulação do GCRIM para juizado do torcedor e grandes eventos se deu com a vinda da Copa do Mundo ao Brasil em 2014, quando 9 países passaram por Porto Alegre. E em 2015, o JTGE do TJRS teve a competência ampliada através de uma resolução do Conselho da Magistratura. Ele foi o pontapé definitivo para se tornar o juizado torcedor como nós temos hoje. Foi um fato importante, né? Eu sempre digo que no tempo do GCRIM Futebol, né, eu acho que nós não éramos figura benquista no campo de futebol, mas foi se trabalhando passo a passo, o trabalho dos colegas, do Xavier, do Ministério Público, da Brigada, da Defensoria, Ministério Público. E hoje eu tenho certeza que o juizado torcedor é peça essencial ao funcionamento do jogo de futebol. O juizado do torcedor e grandes eventos é responsável pelo atendimento a delitos de menor potencial ofensivo, aqueles com pena máxima de 2 anos. Crimes de maior gravidade com penas superiores são analisados pela Justiça Comum. Todas as ocorrências registradas são imediatamente encaminhadas ao juiz plantonista. O desembargador Roberto Fraga avalia como fundamental a atuação do JTGE. Hoje sabemos sim que nos querem lá. O Grêmio quer, o Inter quer, o Juventude quer, a Brigada nos quer lá, o torcedor nos quer lá, porque nós, repito, nós somos parte importante nesse funcionamento. Né? Mas isso foi um caminhar, né? Que conseguiu se criar essa conscientização e mostrar sim que o judiciário no espetáculo do futebol é importante para o seu funcionamento. Além de marcar presença nos estádios, o TJRS, através do JTGE, também atua em eventos com mais de 10 mil pessoas. O objetivo é estabelecer a paz em festa como a dos navegantes, carnaval de rua, Réveillon no gasômetro, acampamento Farroupilha e Feira do Livro.
As artes circenses existem há mais de 4.000 anos e nunca deixaram de encantar crianças e adultos. Também ajudam a integrar quem vive em situação de vulnerabilidade. Você vai conhecer agora um pouco da história do palhaço Maneco Maracá, que fez do circo seu meio de vida e prazer. A reportagem é do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Tudo começa diante do espelho quando aos poucos ele se transforma. A maquiagem dá o colorido ao rosto e as brincadeiras já acontecem no camarim. É hora de dar vida ao palhaço, porque o show já vai começar. Respeitável público, senhoras e senhores, boa tarde! Quem gosta de circo? Fazer o público sorrir é uma especialidade do palhaço Maneco Maracá. Às vezes a gente faz palhaçada, mas às vezes faz palha cozida. Ele conta que aos 4 anos de idade recebeu o apelido de Maneco, que significa palhaço. Já era um sinal do que seria o futuro. Entrou no circo pela primeira vez na adolescência. Se encantou tanto que não quis mais sair. Ser palhaço, para mim, é a maior profissão do mundo. Você ter a missão de levar alegria, de provocar o riso, de levar o conforto para a criançada, para a população, é muito prazeroso. Há relatos de figuras semelhantes ao palhaço desde 2500 a.C. no Egito. Na Idade Média, havia os bobos da corte que faziam graça para divertir o rei. Nessa profissão tão antiga, Maneco já tem quase 40 anos de estrada. Ele fundou La Retô, um circo-escola que funciona em Goiânia, onde ensina modalidades da arte circense como malabares e pernas de pau. Mas a vida por aqui não é só de risos. Tem muitos altos e baixos, tem muitas dificuldades. Hoje, por exemplo, a gente depende de recursos públicos para sobrevivência, depende de bilheteria. E aí esses episódios, como a pandemia, esses momentos que aconteceram recentemente, isso tudo dificulta. Viver do circo não é fácil. A renda é instável e ainda há muito preconceito com quem trabalha na arte circense. Como toda profissão, tem seus desafios, mas quem se dedica vai longe. O nosso trabalho é um trabalho de sucesso. Tem lá suas dificuldades, mas dá para sobreviver. Também vai depender muito da disciplina, muito desse aspecto de levar a sério a profissão. E se depender do Maneco, daqui vão sair muitos artistas de sucesso. Já que a gente está nesse clima de circo, eu decidi arriscar e eu vou subir no trapézio, hein? Será que eu vou conseguir? A Cassiane vai me ajudar, né, Cassiane? Olha, me deu uma força aqui. Vamos lá. Dedão pra cá. Aqui assim. Isso. Eu vou subir. E aí? Consegui! Olha só, gente. Obrigado aí, meninas. E é dessa forma bem divertida que toda essa criançada aprende um pouco do que é a vida no circo. O La Retô hoje atende cerca de 70 crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social. São oferecidos cursos gratuitos em 8 modalidades da arte circense e também teatro e percussão. Mais do que fazer as crianças sorrirem, o palhaço Maneco transformou o circo num instrumento de inclusão social. É isso. Aqui, eles abrem as portas para que esses jovens encontrem uma profissão e um lugar no mundo. Não é isso, meninas? Sim. Vamos brincar? Bora! Vamos lá, então. Estando aqui no circo, a gente garante que ele tem um bom encaminhamento e está incluso na sociedade. Tawane é uma das alunas, faz aula 3 vezes na semana e sua paixão é o trapézio. Eu sonho que tem muitas pessoas me olhando em espetáculo, essas coisas. É sempre muito legal ver as pessoas fazendo isso e eu sempre tive esse sonho. A Cassiane é uma das monitoras do circo e está decidida. Ela quer ser artista. Continuar fazendo o que eu gosto, sem forçar de querer fazer outras profissões, isso e aquilo, porque geralmente o circo, as pessoas não dão futuro, isso e aquilo, mas só a gente sabe o que a gente passa. Segundo o palhaço Maneco, o cachê do artista de circo varia hoje entre R$150 e R$300 por apresentação. Para ele, o mais importante mesmo é ser feliz no que faz. Eu amanheço, passo o dia e durmo vivendo o circo. Eu adoro a profissão que eu faço. Para conhecer o trabalho social do Circo La Retô, pode entrar em contato pelo Instagram, @CircoLaRetôOficial. Que esses artistas sejam mais valorizados
porque a magia do circo não pode acabar. Cuidado, cuidado, muita concentração, pessoal. Energia positiva jogando pra cá. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.